Um bom processo de integração é crítico para conseguir tirar o máximo partido da sua equipa. Olá, o meu nome é Mariana Arguilima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários com o objetivo de os tornar pessoas felizes. Pessoas felizes, quando falamos de empresários, na minha opinião, temos aqui sempre dois pilares muito importantes. Por um lado, a empresa, uma empresa em crescimento, uma empresa capaz de gerar cada vez melhores resultados, mas gerar melhores resultados de uma forma sustentada, de uma forma tranquila, porque convém também trabalharmos aqui o segundo pilar da vida de um empresário, que é o seu tempo, a sua disponibilidade para estar com a família, para estar com os amigos, para cuidar da sua saúde, para, no fundo, aproveitar aquilo que são os benefícios de ser empresário. A maior parte de vocês que escolheram ser empresários, escolheram-no por duas razões: para ter alguma autonomia financeira e também alguma autonomia de tempo. E, portanto, trabalho com empresários muito neste sentido, no sentido de tornar empresas melhores, mas também de vos ajudar a ter uma vida mais equilibrada dentro daquilo que for possível, não é? Porque nem sempre sabemos que o equilíbrio é uma linha reta, portanto, neste desequilíbrio vamos tentando encontrar aqui o equilíbrio de uma vida feliz. E hoje venho-vos falar de recrutamento de recursos e de tirar o máximo partido das vossas equipas. Então, muitos empresários queixam-se, não é, que os colaboradores que não são bons, não é? Que estão na empresa, que não são capazes, que não se entregam, que não dão o seu melhor, que não têm os resultados devidos e que hoje em dia as pessoas não querem saber, que, enfim, escondem-se muito atrás daquilo que pode eventualmente ter algum fundo de verdade, porque obviamente que os recursos não são todos bons, mas há recursos bons. Há empresas que têm bons recursos, há equipas que funcionam muito bem e, portanto, se as há, algum segredo deve estar por trás deste bom funcionamento. E aquilo que eu gostava é que vocês realmente pensassem um bocadinho, quando as vossas equipas não estão a funcionar tão bem, o que é que poderá ser aqui o elemento comum. E, infelizmente, se é empresário, eu tenho que lhe dizer que se as suas equipas não funcionam bem, provavelmente a responsabilidade é sua, porque todo o processo está debaixo da sua mão, de uma forma direta ou indireta, conforme a empresa tiver mais linhas hierárquicas ou menos, mas de qualquer forma, a última palavra é sempre sua. Porquê? Porque é o empresário que recruta. É um empresário que tem a responsabilidade final, não é, de ter uma boa integração dos seus recursos. É um empresário que tem também aqui uma responsabilidade pelo acompanhamento que é dado a estes mesmos recursos. É o empresário dono da empresa, responsável máximo pela empresa, que deve garantir que há processos de avaliação, que eles são bem feitos e que eles trazem o resultado esperado, que é uma evolução, uma melhoria da capacidade dos recursos. São também eles, empresários, que escolhem ou que orientam as pessoas nas formações que elas devem fazer. Então, vocês têm as ferramentas todas na mão. Vocês têm efetivamente as ferramentas todas na mão. Inclusivamente, caso vocês façam tudo pelo recurso e percebam que é um engano, não é? Que foi um mau recrutamento, têm também aqui, em último recurso, a possibilidade de chegar a um acordo com a pessoa e entenderem como é que ela poderá abandonar esta função ou eventualmente até fazer outra dentro da organização na qual
tenha mais encaixe, não é? Que tenha ali mais fit com outra função interna. Portanto, vocês têm tudo para garantir que as coisas dentro da organização funcionam bem em termos de equipa, em termos de resultados, em termos de recursos. Já falei várias vezes sobre os outros, mas hoje queria me debruçar especificamente sobre o processo da integração. Ou seja, quando vocês recrutam um novo elemento para a equipa, não é? O que é que devem fazer nos primeiros dias, nas primeiras semanas e, quem sabe, até nos primeiros meses, não é? A maior parte das empresas, daquilo que eu conheço, recrutam, põem a pessoa dentro da empresa, durante uns dias ela que observa o que é que se está a passar, assim um bocadinho de forma atabalhoada, que fale com os colegas, que lhes contem assim um bocadinho como é que as coisas funcionem, que eventualmente haja ali um colega que até lhe dá um apoio maior porque está habituado a fazer aquela função ou sabe pelo menos como é que se faz. E depois, rapidamente, o objetivo é tornar a pessoa o mais produtiva possível. E agora eu pergunto, será esta a melhor forma? Será que, primeiro, não devemos ter um processo bem pensado, bem estruturado? Este é o momento em que a pessoa vai tomar o primeiro contacto connosco, não é? Em que a pessoa, se não sabe grande coisa sobre a nossa organização, provavelmente também não sabe muito sobre a forma como a função se faz na nossa organização, e nós queremos que ela, um bocadinho no modo meia bola e força, que ela comece a trabalhar. Vou-vos dar aqui algumas ideias daquilo que eu já vi e que eu acho que funciona muito bem. Primeiro ponto, é importantíssimo vocês terem um processo de integração escrito, formal, para cada função da organização. Há depois especificidades da função, mas o processo inicial deve ser um processo porque todos os colaboradores devem passar. E é um processo de adaptação à cultura. Deve passar um dia, ou 2 dias, ou umas horas, depende, obviamente, da organização, em cada área da vossa empresa. Devem entender o que é que cada pessoa da organização faz, o que é que cada departamento faz, como é que faz, ter uma ideia alto nível, obviamente não é preciso ir ao detalhe, mas é muito importante que esta pessoa, quando entra, perceba como é que as coisas funcionam. Depois é muito importante também que tenha contacto com aquelas pessoas que vocês acham que têm a cultura mais enraizada dentro de si. Uma é garantidamente vocês mesmos, esperemos nós, não é? Mas pode haver uma outra pessoa-chave dentro da organização que tem esta cultura de forma muito forte. E esta cultura deve ser passada logo nos primeiros dias. É de pequenino que se torce o pepino, não é? Como se costuma dizer. E eu acho que estes primeiros dias são críticos para que a pessoa realmente entenda como é que aquela organização funciona. O que é que é importante? Quais são os pilares mais importantes que a organização deve ter, ok? Portanto, eu lembro-me, o primeiro emprego que eu tive foi na Telecel, na altura, não é? Agora Vodafone, mas eu lembro-me que nos primeiros dias nós tínhamos o Welcome Day, não é? Que era o primeiro dia para todas as pessoas que entravam de novo. Era feita uma apresentação de todos os departamentos a mostrar o que é que se fazia em cada departamento. Depois íamos passar um dia aos principais, a Telecel era muito grande, não é? Portanto não íamos passar a todos os departamentos, mas aqueles departamentos que tinham mais a ver com a nossa operação, com aquilo que nós íamos fazer, então íamos lá passar um dia com eles, a ver efetivamente como é que eles trabalhavam na prática.
E só ao fim de uma semana é que nós nos sentávamos realmente no nosso lugar para começar a perceber aquilo que era o nosso trabalho. E aí começa a formação específica da nossa função. E também aqui, cada função deve estar o mais sistematizada possível. Ou seja, idealmente deverá haver um manual de procedimentos e um manual de processos para cada uma das funções, para que quando eu entro tenha documentação para me suportar. Mas além da documentação para me suportar, eu devo ter alguém responsável por me ensinar aquilo que eu venho fazer. Muitos empresários dizem, Mariana, está bem, mas eu já contratei um engenheiro, já contratei alguém formado, já contratei alguém com experiência, portanto a pessoa já tem que saber o que é que, para a função que vem. É verdade que o facto de eu contratar uma pessoa que já sabe pode-me ajudar, pode-me encurtar este processo. Mas o conselho que eu vos dou é não partam do princípio que a pessoa já sabe tudo, que vocês não precisam de lhe ensinar as vossas formas. Já vi gente muito desiludida porque tinha contratado um engenheiro e afinal o engenheiro não sabia fazer nada daquilo. Acontece porque uma coisa é aquilo que ele fazia noutra empresa. Outra coisa é aquilo que vocês fazem na vossa empresa. Cada empresa tem as suas especificidades, tem os seus processos, tem os seus modus operandi. E, portanto, eu devo, mesmo que seja muito rapidamente, passar por todos os processos e explicar como é que nós fazemos na nossa empresa. Que é para que a pessoa siga o nosso processo e não um que inventou ou um que trouxe de outra empresa, porque podem eventualmente ser diferentes. As formas de fazer, os resultados que se pretendem podem ser muito diferentes. E, portanto, é crítico, obviamente que partindo do princípio que é uma pessoa que já sabe, é uma pessoa que vai interiorizar os meus processos de uma forma mais rápida, mas eu tenho que passar por eles. Eu tenho que passar pelo beabá. Não partam realmente do princípio de que a pessoa já sabe isto e já sabe isto e já sabe. Não. Levem o processo todo como se estivessem a ensinar alguém que não sabe nada. Provavelmente não precisam de tanto tempo porque a pessoa vai entender à primeira explicação. Se for uma pessoa que não sabe nada, se calhar vocês precisam de lhe explicar 3 ou 4 vezes. Se for uma pessoa que já sabe, provavelmente o processo de ensinar é muito mais rápido. Mas é importante que vocês passem pelos pontinhos todos, pelos detalhes todos, para que a coisa fique bem interiorizada logo no início. Depois, antes de se afastarem, só porque explicaram, não partam do princípio que a pessoa realmente aprendeu, que a pessoa realmente entendeu, ok? É preciso que depois de vocês explicarem, depois de se calhar fazerem uma vez e a pessoa ver, a seguir é o momento de trocar posições. Então agora vais tu fazer e eu vou ver, para percebermos se realmente a pessoa entendeu. Este é um fator muito importante em todas as formações que vocês devem dar, desde a integração até todos os dias na empresa. Não partam do princípio de que as pessoas entenderam só porque vocês disseram. É muito importante que vocês façam aqui a validação da passagem do conhecimento. Nunca se esqueçam que a comunicação é sempre responsabilidade do emissor. Portanto, eu estou a tentar passar uma mensagem, eu tenho que ter a certeza que a pessoa entendeu a minha mensagem. Porque se ela não entendeu, o problema não é dela, é meu. E numa integração, isto é crítico. Porque se eu assumo que a pessoa já sabe fazer, a largo, a deixa fazer e ela começa a pôr os pés pelas mãos, cria-se logo ali um momento de grande antagonismo entre as duas pessoas. Porquê? Porque eu acho que ela devia fazer e ela não está a fazer, ela está a fazer o melhor que sabe e vai ficar magoada porque ainda agora entrou e já está a levar na cabeça. E, portanto, para evitar estes momentos de tensão logo no início, é muito importante que neste início
que as coisas aconteçam de forma agradável e de forma muito positiva. Também, obviamente, eu não posso deixar de dizer as coisas que estão mal só porque estamos no início, ao contrário, não é? É um momento crítico para eu corrigir as coisas que estão mal, mas tentar que elas aconteçam o mínimo possível. E para isso eu tenho que ter aqui a parte formativa inicial, é muito importante. E depois de eu avaliar se a pessoa que realmente adquiriu estes conhecimentos, é preciso ir largando devagarinho, ou seja, não é tipo toma lá e agora não quer mais saber, é ir largando devagarinho, mas é muito importante ter as tais ferramentas de controlo para garantir que a pessoa continua a fazer as coisas da forma que eu lhe ensinei. Okay? É preciso garantir que temos aqui processos e temos controle de processos de forma a garantir que ela está a seguir aquele processo e que os resultados que eu queria que estão realmente a aparecer. Este acompanhamento inicial, vocês podem pensar, Mariana, está bem, mas isso que estás a dizer demora dias e horas e é muito intenso, eu não consigo ter esse tempo. Então, se não consegue ter esse tempo, ou pelo menos alguém na organização que faça este trabalho de uma forma intensa, então não recrute. Há uns anos tive um cliente meu que tinha e tem uma empresa no Algarve e que ele também me dizia isso, Mariana, preciso de recrutar aqui uma pessoa para a equipa, mas vou recrutar uma pessoa já com experiência, que é para o colocar a trabalhar e não ter a preocupação de ter que fazer uma integração bem feita. E eu torci assim o nariz e disse, vamos fazer ao contrário. Vamos primeiro encontrar o tempo para fazer uma integração bem feita e só depois então fazer o processo de recrutamento. Ele, mas eu preciso da pessoa rápida. Não se preocupe, vamos gerir aqui a sua agenda, ok? Blocos de tempo, onde é que o que é que pode delegar, encontramos ali 2 ou 3 tarefas que com alguma formação ele pôde de imediato delegar nas pessoas já existentes na equipa, encontramos ali 2 ou 3 blocos que conseguimos aproveitar aqui para esta formação, para este acompanhamento, processo de recrutamento, a pessoa veio e fizemos um processo de integração muito completo e muito cuidado. E aquilo que eu vos posso dizer é que o feedback que eu tive deste empresário foi, Mariana, nunca pensei que fizesse tanta diferença. Já recrutei muitas pessoas na minha vida, nunca com um processo de integração tão cuidado e nunca vi ninguém a trazer resultados tão rápido, de um modo tão certinho como esta pessoa. Estou plenamente convencido daquilo que a Mariana pregou, de que realmente o processo de integração é muito importante e nunca mais vou fazer um recrutamento sem tempo para integrar, ok? Isto foi um empresário que o disse e, portanto, é muito importante que vocês pensem nisto de uma forma muito óbvia, ok? Que vocês pensem nisto como pelo menos que deem o benefício da dúvida e no próximo recrutamento que façam, que preparem muito bem esta fase da integração. Primeiro, de uma forma geral, para conhecer a empresa, para beber os valores, para sentir a cultura, para se adaptar àquilo que é realmente, que são realmente os pilares da empresa, e depois, de uma forma específica na função, primeiro dar-lhe realmente ao máximo uma sistematização da função, ter aqui formas de ele ter procedimentos, de ele ter checklists, de ele ter o que é que tem que fazer passo a passo, depois fazerem esse acompanhamento no trabalho, no dia-a-dia, ou seja, dizer, ok, agora vou-te mostrar como é que se faz isto. Volto a dizer, não tem que ser vocês, pode ser alguém delegado por vocês, mas que tem que saber fazer muito bem,
e tem que ter esta capacidade de estar com a pessoa, de comunicar com a pessoa, de passar a informação e depois de validar que a pessoa está realmente apta para ficar sozinha naquela função, que já adquiriu os conhecimentos necessários. Às vezes, este processo de ensinar é um processo um bocadinho desgastante, porque imaginem, as coisas que aquela pessoa ainda não sabe e que está a adquirir de novo, eu posso explicar de uma forma e a pessoa não entender. Eu posso ter que procurar outra forma e outra forma e outra forma até a pessoa entender. Nós não entendemos todos das mesmas maneiras. Lá por eu ter explicado a uma pessoa e ela ter entendido muito bem daquela forma, não quer dizer que outra pessoa vai entender se eu usar a mesma forma. Portanto, quando nós damos formação, e eu já dou formação há muitos anos, é crítico que nós consigamos entender o nosso público e que consigamos perceber, ok, está a acompanhar, não está a acompanhar, precisa de mais ajuda, precisa de que eu explique de outra forma, que façamos mais exercícios até aquilo estar realmente consolidado. Portanto, tenham este cuidado, quer sejam vocês, quer seja alguém delegado por vocês para o fazer, que a pessoa tem que ter a segurança de que está a fazer bem, tanto ela como vocês. Vocês também têm que ter realmente aqui a segurança de que ela é capaz para se afastarem e lhe atribuírem aquela responsabilidade para que ela possa abraçar aquele desafio de uma forma mais autónoma, mas vocês têm que acreditar nela e têm que fazer com que ela também acredite nela própria para que ela não esteja aqui a fazer tudo a medo, ok? Portanto, este passo é muito importante. Portanto, para terminar, queria mesmo reforçar aqui a importância de ter uma integração muito bem preparada, que pode ser de alguma forma demorada, mas que tem que ser detalhada e tem que produzir os resultados de ter uma pessoa capaz de o fazer, porque senão vamos estar sempre aqui num limbo de que temos pessoas, temos equipas, mas não temos equipas capazes de fazerem sozinhas e, portanto, continuam a ser muito dependentes de vocês e continuam a fazer com que vocês não se consigam libertar da operação, ok? Portanto, integração é um ponto crítico. Fico por aqui e espero que este vídeo tenha sido do vosso interesse. Se foi, por favor, façam like, partilhem, convidem outros empresários também aqui a nos seguirem nas nossas redes. Como vocês sabem, eu faço este conteúdo de forma totalmente gratuita, faço com o coração e faço também para seguir aqui o meu propósito, não é, de ajudar o maior número de empresários a serem felizes. E para isso preciso muito da vossa ajuda para conseguir chegar cada vez a mais pessoas. Como é que me podem ajudar? É só isso, é partilharem, enviarem para outros empresários ou fazerem aqui like para que as redes percebam que é um conteúdo de interesse e que o façam chegar a mais pessoas. Um beijinho muito grande e todas as quartas-feiras às 18h30 teremos aqui mais conteúdo para si sobre as áreas de gestão de empresas, de gestão do tempo, liderança e por isso fico a aguardar por si sempre às quartas-feiras às 18h30. Até já!